História 1. Em uma tarde de verão, quando o calor do sol batia em seu auge, a família Anderson decidiu aproveitar o dia ao máximo no parque de diversões local. Robert, o pai, estava cheio de empolgação, mal conseguindo esperar para compartilhar os momentos emocionantes com sua esposa, Emily, e seus 2 filhos, Daniel e Jane. As crianças riam e gritavam de alegria enquanto desfrutavam de todas as atrações que o parque tinha a oferecer. Rodaram na montanha-russa, desceram pelos tobogãs e devoraram algodão doce. O tempo voou enquanto a diversão continuava, e quando finalmente verificaram o relógio, notaram que o sol estava se pondo. "Está na hora de irmos, pessoal", disse Robert, notando que o parque logo fecharia as portas. As crianças concordaram relutantemente, mas a empolgação do dia ainda brilhava em seus olhos. Com passos rápidos, eles se dirigiram à saída do parque. No entanto, à medida que se aproximavam, algo não parecia certo. O parque de diversões, que momentos atrás estava cheio de vida e risos, agora estava deserto, como se tivesse sido engolido por uma escuridão repentina. Emily olhou para seu marido, com uma expressão de preocupação estampada no rosto. "Robert, algo está errado. Não deveria haver outras pessoas saindo também?" Robert olhou ao redor, preocupado com a súbita transformação. "Pode ser apenas um procedimento de fechamento rápido. Vamos continuar." Eles pressionaram, dirigindo-se rapidamente à saída, apenas para encontrar a grade trancada e um guarda uniformizado bloqueando o caminho. "Desculpe, pessoal", o guarda disse com uma expressão imperturbável. "O parque já está fechado para o dia. Vocês terão que esperar até amanhã para sair." A família Anderson ficou perplexa. "Mas como vamos esperar aqui a noite toda?", perguntou Daniel. "Será que não poderia haver uma exceção?", acrescentou Jane, seus olhos cheios de esperança. No entanto, o guarda permaneceu inabalável. "Regras são regras. Não posso abrir a grade até amanhã de manhã. Vocês podem esperar nas tendas ali perto." A família se dirigiu ao local designado, onde algumas tendas estavam estendidas para acomodar os visitantes noturnos. Cansados e relutantes, eles se aconchegaram em sacos de dormir, esperando pelo raiar da manhã. No entanto, à medida que a noite avançava, o parque começou a mostrar um lado sinistro que nenhum deles havia antecipado. Luzes fracas e inquietantes se acenderam em algumas das atrações, projetando sombras ameaçadoras sobre as tendas. Risadas e músicas do parque de diversões ecoaram pelo ar, mas não havia ninguém à vista. Emily não conseguia evitar sentir um calafrio na espinha. "Isso é estranho, Robert. Parece que o parque ganha vida quando todos vão embora." Robert tentou acalmar sua esposa, embora ele próprio estivesse começando a sentir o nervosismo crescer. "São provavelmente apenas mecanismos automáticos que ligam à noite para manter tudo em ordem." Mas suas palavras não conseguiram dissipar o medo que pairava no ar. Eles tentaram dormir, mas o ambiente sombrio, os barulhos inquietantes e as sombras dançantes ao redor das tendas tornaram isso impossível. Quando finalmente o amanhecer chegou, a família Anderson estava exausta. Eles se dirigiram à grade de saída, esperando que o guarda abrisse. No entanto, quando chegaram lá, encontraram o mesmo guarda, mas algo estava errado. Seu uniforme estava manchado de sangue, e seu rosto estava pálido como a lua. Ele parecia um fantasma. "Vocês precisam ir embora agora. Rápido!", ele exclamou com uma voz trêmula, enquanto lutava para abrir a grade. A família Anderson não precisou de mais nenhuma palavra de incentivo. Eles correram pela grade, olhando para trás enquanto o guarda fechava a entrada. O parque estava mais sinistro do que nunca, e eles podiam ver vultos se movendo entre as atrações, algo que definitivamente não eram mecanismos automáticos. Eles correram pelo parque em direção ao estacionamento, mas alguma coisa os seguia. Uma sensação de que estavam sendo perseguidos os assombrava. Quando finalmente chegaram ao carro, entraram às pressas e partiram em alta velocidade,
deixando o parque de diversões para trás. O que aconteceu naquela noite assombraria a família Anderson para sempre. O parque de diversões parecia ter uma vida própria após o horário de fechamento, uma vida que era sinistra e ameaçadora. Eles nunca mais voltaram ao local, e a experiência serviu como um lembrete de que, às vezes, a diversão pode se transformar em pesadelo quando o sol se põe. A família Anderson nunca saberia o que realmente aconteceu naquele parque, mas uma coisa era certa, e eles haviam escapado por pouco de um pesadelo terrível que nunca esqueceriam. História 2. O parque de diversões Diversões Sombrias era um local que tinha fama de ser o mais assustador de todos. No entanto, durante o dia, era apenas um lugar com atrações escuras, shows macabros e labirintos sinistros. As pessoas vinham de toda parte para experimentar a emoção do medo em um ambiente controlado. Emma, James e Lucas eram 3 adolescentes corajosos que decidiram passar o dia no Diversões Sombrias. Eles haviam ouvido rumores de que o parque ganhava vida à noite, mas, como a maioria das pessoas, não acreditavam nessas histórias. Durante o dia, eles experimentaram todas as atrações, desde casas assombradas até montanhas russas assustadoras. Enquanto o sol estava alto, eles zombavam dos monstros de mentira que pulavam de cantos escuros e riam das cenas sangrentas nos shows. Quando o sol finalmente se pôs e as primeiras estrelas começaram a brilhar, a atmosfera mudou. As luzes se acenderam de maneira sinistra, criando sombras assustadoras que dançavam ao vento noturno. O riso alto e as músicas alegres deram lugar a um silêncio sepulcral, que logo foi quebrado por risadas macabras que ecoavam pelo parque. "Vocês ouviram isso, certo?" perguntou Lucas, olhando ao redor com um olhar preocupado. Emma e James assentiram, agora sentindo o primeiro vislumbre de medo. Enquanto caminhavam pelo parque deserto, eles começaram a ver coisas que não lembravam de ter visto antes, mesmo durante o dia. Manchas de sangue falso que não tinham notado mais cedo e figuras sombrias que pareciam segui-los de longe. "E se as histórias forem verdadeiras?" sussurrou Emma. James tentou manter a calma. "Deve haver uma explicação para tudo isso. Talvez seja apenas uma parte do show noturno." Mas a tensão continuou a crescer à medida que avançavam pelo parque. Logo, eles chegaram a uma atração que se destacava, a roda gigante do terror. Durante o dia, era apenas uma roda gigante comum, mas à noite, ela estava cercada por luzes piscantes e emitia um som perturbador. Apesar de seus medos, os 3 adolescentes decidiram entrar na atração. Subiram a bordo de uma das gondolas, e quando a roda gigante começou a se mover, os eventos tomaram um rumo sinistro. Aos poucos, eles perceberam que estavam sozinhos na roda gigante, apesar de terem visto outras pessoas entrando nela antes. À medida que subiam e desciam, suas gondolas começaram a girar mais rápido, criando uma sensação de vertigem. Imagens horripilantes eram projetadas nas paredes da atração, mostrando monstros devorando pessoas, figuras fantasmagóricas e cenas de terror. Não havia como sair, e a sensação de claustrofobia se apoderou deles. Finalmente, a roda gigante parou, e eles foram jogados para fora, aterrissando no chão com um baque surdo. Quando se levantaram, perceberam que estavam sozinhos no parque agora. O silêncio era quase ensurdecedor, e eles sentiram que algo estava errado. E então, eles ouviram risadas vindo de todas as direções. Figuras sombrias saíram das sombras, cercando-os. Eram criaturas disformes, metade humanas, metade monstruosas, com olhos que brilhavam de maneira sinistra. As figuras começaram a se aproximar, e Emma, James e Lucas correram desesperadamente para escapar. Eles correram pelo parque, com as criaturas em perseguição. O medo os impulsionou, mas as figuras pareciam estar sempre um passo atrás deles. A noite parecia não ter fim, e a perseguição parecia eterna. Quando finalmente pareciam estar encurralados, encontraram uma saída e entraram em um edifício antigo. Lá dentro, descobriram uma sala com uma única luz fraca. Sentiram-se exaustos e assustados.
Foi então que uma figura sombria apareceu na sala. Ela se revelou como o mestre do parque de diversões, um ser antigo que usava o parque como um portal para seu reino. Ele explicou que, uma vez que entraram no parque, não havia como voltar atrás. Emma, James e Lucas estavam destinados a se tornarem parte do parque, atrações vivas que assustariam os visitantes noturnos. Era o preço por sua curiosidade. E assim, os 3 adolescentes se tornaram figuras assustadoras no parque, criando sustos e horrores para quem se aventurava pelo diversões sombrias à noite. A atração tornou-se famosa, atraindo corajosos visitantes que buscavam a emoção do medo. Mas, para Emma, James e Lucas, a diversão havia acabado. Eles agora eram parte do pesadelo do Diversões Sombrias, condenados a assustar os outros para todo sempre. Obrigado por ter assistido, deixa o like se gostou e até a próxima.